E meu nome é Johnny aqui do YouTube, cara. Vim fazer outro vídeo aqui pra mostrar basicamente o caminho que eu segui, né, cara? Porque basicamente esse trabalho aqui que eu fiz, cara, que. Tipo, esse vídeo aqui tem. Essa parte aqui, cara, é um pouco sexualizado, né, cara? Mas é que. Essa personagem aqui foi mostrada, cara, que mesmo que não seja exatamente ela, cara, ela é mostrada como uma personagem extremamente bela, né, cara? Como se ela não tivesse existido, né? Tipo, se a beleza não existisse ou fosse impossível de ser alcançada pelos métodos naturais humanos, né, cara? Seja lá qual for esse método aí, né, cara? Seja um método genético extremo ou o poder transcaído, que eu não sei, cara, como é que faz isso, cara. Mas eu sei que a ciência genética extrema mais alto nível faz isso daqui, cara. Porque, por exemplo, existe tal da beleza aproximada, cara, que existe mulheres que têm uma aparência semelhante a isso, cara. Daí se pegar uma mulher semelhante a isso, cara, e botar nela, seja lá, cara, algum tipo de doença pra colocar a pele extremamente branca, cara, esqueci o nome daquela doença, cara, que a pele fica branca do Michael Jackson lá, cara, não sei qual que era aquela doença lá, cara. Ou ainda aumentar ao extremo aquela doença, cara, a níveis assustadores pra se tornar um negócio como esse, cara. E daí fazer uma reversão aqui ao contrário e fortificar o sangue dela com de outro jeito, cara. Mas eu não sei disso, cara. Os anjos caídos é que sabem disso, cara. Eles é que inventaram essa beleza aqui indevida à humanidade, né, cara? Só que ela tá aqui, cara. Tá vendo aqui? Ela já tá pré-codificada por Deus e por os anjos caídos aqui embaixo, né, cara? Daí só falta algum louco resolver fazer ela de verdades, né, cara? Louco que eu disse que é pessoas loucas o suficiente, né, cara? Daí, cara, fora isso, cara, é que esse trabalho aqui, cara, quando você. Sabe que diz que quando. Se o homem se calar, as pedras falarão, né, cara? Então quer dizer que se todos fracassarem em falar a verdade, as pedras mesmo falarão a verdade. Isso pode até ser feito de maneira real, tipo, as pedras falarão de maneira real mesmo, cara. Tipo, amedrontadora mesmo, cara. Tipo, pra atormentar mesmo. Deus fez um burro falar, né, cara? A jumenta falar. Eu não vi isso, cara, mas se tá escrito é verdade. Mas, ó, cara, tipo, esse trabalho que eu fiz, cara, se por acaso você. Esse trabalho é perigoso, cara, mas é que é um trabalho da verdade absoluta, né, cara? Ninguém escapa dessa verdade porque é uma verdade inquebrável, cara. Por causa que eu acho que quando Deus destruiu o mundo, cara, ou os anjos caíram vieram à terra, cara, e a escuridão foi implantada no mundo, existiu essa verdade absoluta de a verdade está em todos os lugares, cara. Eu não sei quando que foi isso, cara, mas tá aqui, cara. O jogo, ele. É possível se extrair entidades demoníacas daqui, cara. E só olhando para as paredes você também consegue, cara. Olhando entre a luz e a escuridão é possível se extrair completamente a entidade demoníaca da verdadeira dimensão dos demônios, né, cara? Porque os idiotas até mesmo fizeram animes, cara, que tem rostos quase exatamente igual aos demônios, cara. Quase exatamente igual, cara. Ou se não for exatamente igual, que os caras são tão burros assim, cara. De revelar a verdade demoníaca ao público, cara. Os caras nem ao menos muda, tipo, totalmente, cara. Tipo, os caras poderiam fazer um negócio criativo, cara. Os caras vão e fazem exatamente a ideia original do inferno, cara. Daí os caras vão lá, certo, né? Pede permissão pros demônios, faz o bagulho lá, cara. Só que daí o demônio está ligado à terra, cara. E daí, com isso daí, cara, isso daí é possível se atrair essa entidade demoníaca ainda mais perto da sua vida, cara. Só que isso daí resulta em morte, né? Geralmente em morte, né, cara? Em satanismo avançado resulta em pacto com entidades, né, cara? Seja lá qual for teu pacto, não sei o que lá, cara. E no caso extremo, inimaginável, cara, você pode até mesmo forçar essas entidades a fazer alguma coisa por você, cara. Não acredito em você ou não, cara. Ou que nem lá a história de Salomão alterado, que eu não sei se é verdade, que ele forçou os demônios a servir o seu comando, né, cara? Mas eu não sei se é verdade, cara, porque eu não tava lá pra ver, cara. Como é que eu vou saber disso, cara? Mas se algum homem algum dia fez isso, cara,
já tá codificado, já tá eternamente codificado que é possível se forçar um demônio a obedecer sua vontade, cara. Desculpa, tá certo. Cara, essa verdade aqui, cara, é uma verdade mortal, né, cara? Porque eu disse que essa verdade é capaz de quebrar até os ossos, né, cara? Porque Lúcifer não tem nenhum poder com essa verdade aqui, cara. A não ser que você dê o poder pra ele te matar mesmo, cara. Tipo, você falar, cara, vem aqui me matar. Daí, cara, você pode até morrer mesmo, cara. De verdade. Mas só ver isso daqui, cara, e não fazer nada com isso daqui, cara. Você não puxar pra dentro do seu espírito, você pode viver em paz, cara. Apesar de que o teu cérebro já está processando essa imagem, cara. Quando você tá jogando, você tá vendo essa imagem, cara. Tá vendo que você... Ó que rosto bonito aqui, cara. Que essa mulher aqui, meio que com uma parte pretona e um olho, ou um homem, pode ter sido um homem afeminado, cara. Ó que bonitão, né, cara? Ó que bonitão. Daí quando você vai vendo aqui, cara, tem muitas mulheres sexuais aqui, cara. E tá aqui essa Asuka Kazama aqui do Tekken aqui. Que parece ter as coxas dela, mas não dá pra ver, cara. Acho que ela tá de pé, né, cara? Mas eu não sei, cara, eu não sei. Aqui que daí, cara, essa verdade que pode ser usada principalmente para você aterrorizar os outros, né, cara? E se você quiser ir pelo lado satânico, você vai, cara, você vai conseguir, cara. Eu não sei quanto de tempo você vai precisar para fazer isso, cara. E pelo lado inimaginável, você pode sim, de fato, adquirir muitas coisas do rei demoníaco, mas de maneira invisível, cara. E daí tem na parte que cara, você pode ganhar o que você quiser, cara. O que você quiser. O dinheiro, parte do dinheiro eu não nem sei, cara. O dinheiro é o simples dinheiro, assim, cara, mas a partir do ponto que seu cérebro processou já começou a iniciação, né, cara? A iniciação de você tomar sua decisão, né, cara? No momento que você viu essas imagens aqui, mesmo jogando o jogo, cara, você já começou o processo, cara. Mas quando você faz o passo além, que é ver a entidade por dentro aqui, cara, daí você começou outro processo, cara, que é da aproximação de entidades, né, cara? É tipo um pré-pacto já, né, cara? Seja o que for, né, cara? Que seja exatamente o que Deus fez, né, cara? Seja que ele acha que é inocente ou não, cara. Porque inocência é difícil, cara. Você ser inocente fazendo isso daqui, cara. E o cara que fez o jogo não sabe, né, de certo. A menos que ele tenha feito pactos demoníacos, né, cara? Pra fazer um jogo, né, cara? Da história das guerras dos anjos caídos, né, aqui embaixo, né, cara? E os seus filhos morrendo na espada, né, cara? Tá vendo aqui essas armaduras meio doidas aqui, com uns puxados loucos, assim? É tipo os arquitetos esteticista draconiano, sei lá o que, cara. Seja quem que eles são, cara. Os caras são o que, cara? Vocês são o meio homem, meio dragão, sei lá o que. Mas a verdade está aqui, cara. Quando você diminui ainda mais a velocidade, você vê a luz e as trevas se distorcendo, você começa a ver as coisas lá dentro, cara. Ó, cara. Ó, cara, aqui já tem um rosto, cara. Aqui tem uma Asuka Kazama aqui, cara. A verdadeira, sim, seja que eu foi esse demônio aqui, cara. Pancador, cara. Ganhou até um jogo, cara. Com o seu personagem, cara. Seja quem foi o tal demônio espancador Asuka Kazama, né, cara? Foi pego por mim, né? Que esse demônio aqui tá na minha mão, né, cara? Eu peguei ela, né, cara? Só que ela pode resistir, cara. Ela pode te matar, cara. Se ela quiser, ela pode, cara. Mas geralmente é proibido, cara. Mas infelizmente ela pode, cara. E daí você que decide, né, cara? Isso aqui. Depende, cara. Se você for uma pessoa muito fechada, você nunca vai ver nada, nem escutar vozes, cara. Mas por causa que eu comecei a. Basicamente você tava sendo morto, né? No reino espiritual, né, cara? Eu tava sendo enforcado até a morte, né, cara? Eu lembro disso, eu fiquei 1 mês e 20 dias sendo enforcado até a morte, né, cara? Daí eu fui lá e recitei na base do poder espiritual ao contrário, né, cara? Daí foi aí que eu comecei a dar porrada nos caras também, né, cara? Daí eu resisti um pouco, né, cara? Daí Deus foi quebrado na sua maldade, né, cara? Porque o cara me deixou morrer sozinho, né, cara? E daí eu fui lá e arranquei a alma do cara na porrada pro cara ter feito isso, né, cara? Ter sido covarde comigo, né, cara? Daí várias vezes foi tentada a mesma coisa, né, cara? Várias.
Acho que não sei se foi 5, né, cara? 5, 6 vezes foi tentado aplicar o mesmo método de morte por sufocamento, né, cara? Depois, cara, depois de muito tempo, cara, daí foi tentativa de inconsciência mortal, deixar você em coma à força, né, cara? Tipo um esmagamento cerebral, né, cara? Depois disso daí, também foi golpes mortais na cabeça, né, cara? Golpes mortais na cabeça. Também golpes mortais no coração. Cara, a última parte foi golpes mortais na cabeça, né? Golpes mortais na cabeça. Daí que eu cheguei e falei pros caras tentar a bonzice se consegue mesmo matar, né, cara? Daí depois que os caras tentaram e fracassaram, eu ganhei o jogo, né, cara? E acredito em você não, até Deus entrou na bolé e perdeu o jogo, né, cara? Então basicamente o cara entrou na bolé que foi derrotado por mim, né, cara? Então se eu derrotei os dois lados, cara, então basicamente eu ganhei imunidade automática, imunidade tipo automática dos dois lados, né, cara? Já que esses anjos caídos não podem morrer, cara. Então basicamente eu não posso ser destruído até que de fato os anjos caídos sejam destruídos e aí acaba esse jogo, cara. Daí não vai ter mais a luz e a escuridão, cara. Vai ter só a luz, cara. Só a luz ou só as trevas, cara. Daí essa verdade aqui foi quebrada parcialmente, né, cara? Parcialmente, né, cara? Daí, cara, que se acredita você ou não, cara. Cara, quando você abrir os olhos espirituais, cara, que eu abri por causa da tentativa de assassinato espiritual, cara. Basicamente você tá entrado no jogo até a morte com eles, né, cara? Porque você não consegue dormir direito e não consegue acordar direito, né, cara? Você tá na guerra 24 horas por dia, cara. E você vê que tem tantas entidades sexuais aqui, cara. Cara, essas entidades estão rindo, né, cara? Estão rindo porque o homem não vê que elas estão ali, cara, mas elas estão em todo lugar. Tá vendo que essa mulher aqui? Parte de trás dela também, né, cara? E é bem legal, cara, porque parece um personagem animezinho bonito, né, cara? Mas daí você tem que ver que é uma entidade que cobrará a tua vida, né, cara? Que muitas entidades vieram até mim e falaram que ia cobrar minha vida, né, cara? Por eu ter simplesmente brincado com elas, falando que elas eram tão boas zona assim que elas dessem um golpe mortal. Se eu não morresse, eu ganhei o jogo. Daí as entidades aceitaram e perderam pra mim, né, cara? E basicamente eu falei que elas estão basicamente agora presas porque elas que foram derrotados por mim, né, cara? Então, cara, se eu não ganhei o jogo, eu não sei quem ganhou, cara. Porque Jesus, ele também ganhou o jogo e saiu fora, né, cara? Satanás perdeu o jogo e foi jogado na escuridão eterna, né, cara? E então, desde que eu não impedisse a vinda do anticristo, ainda tá dentro do jogo que Deus fez, né, cara? Mas que diz respeito a mulheres demoníacas, isso daí é só diversão pros demônios, pros anjos caídos, né, cara? Elas são simplesmente brinquedos, né, cara? E os próprios filhos anjos caídos são brinquedos, né, cara? São arma de guerra, brinquedos, escravo sexual dos caras. E assim tu ganha, né, cara? Assim tu ganha a tua vida, né, cara? Eu digo, tipo, no satanismo, sei lá o que, cara. Mas a verdade está aqui, cara, que é tipo, meio que a parte de trás dela bem aberta ainda, né? Que é tipo. E quando você puxar essa mais pra sua cabeça, você pode de fato até cometer adultério espiritual, até mesmo inconsciente, cara, inconsciente. Seja lá como é que é possível se fazer isso, cara? Quanto de força real é possível se fazer isso, cara? Mas eu sei que é possível, cara, porque eu puxei algumas entidades pra mim, né, cara? É por curiosidade, né? Queria saber quem que eram essas entidades aqui, se elas eram boazonas, como diz, né, cara? Daí eu fui lá e basicamente fiz o que queria com essas entidades aí, porque essas entidades foram feitas por ilusões caídas para ser brinquedos, né, cara? Para ser objetos de prazer deles, né, cara? Então, cara,
Esse trabalho que eu fiz aqui, cara, é um trabalho de extrema periculosidade, né, cara? Mas nas mãos exatas, cara, é uma verdade aterrorizante, né, cara? Mas nas mãos erradas, é um pacto meio que automático, né, cara? Meio que um pacto automático, assim, né, cara? Mas quando você entra no jogo, você vai receber o peso mais forte da morte, né, cara? E por causa que eu fico escutando 10 mil vezes os caras falando que eu sou o Ishin, né, cara? Ishin é um anjo em forma humana, né, cara? Que eu lembro uma vez que um demônio tava procurando nas minhas costas se tinha alguma coisa, né, cara? Eu lembro disso, cara. Daí agora que já passou muito tempo, eu já desenvolvi o que supostamente deveria ter desenvolvido até o máximo que o humano pode suportar, né, cara? Agora, se eu deveria até mesmo manifestar nesse mundo completamente, cara, e começar o apocalipse eu mesmo, cara. Mas daí eu já não sei, cara, porque eu não sei quantos tem no mundo atualmente, cara. Eu não sei quantos, cara. Pode ser 200, 400, 1 milhão, cara. 144 mil, cara, como diz na Bíblia, cara. 144 mil soldados, cara. 288, cara. Sei lá o que, cara. Sei lá, cara. Pode ser, cara. Mas eu sou um deles, né, cara? Sou um deles. Eu escolhi o caminho da verdade absoluta, só que com a maldade dos anjos caídos embutida nisso, né, cara? Porque os anjos caídos criaram essas entidades para ser o puro objeto de prazer, né, cara? Então essas entidades são fadadas a ser seus escravos eternamente, né, cara? Os caras cometeram um erro brutal, cara. Os caras colocaram essas entidades como objeto de adoração parcial no mundo, cara. E é aí que os caras quebraram as pernas, cara. Só que tem um porém, ainda além disso, Deus próprio colocou essa capacidade de retirada dos espíritos por dentro das imagens na Terra, cara. E seja lá como que os japoneses fazem, cara, pra fazer o jogo, cara. Sei lá se eles têm um sonho, cara, se os caras pegam e falam pra Lucifer dar uma entidade bonita pra eles fazerem um jogo, cara. Seja o que for, cara. Cara, essa entidade cometeu um erro brutal de se colocar à vista, cara. Com a sua aparência quase exatamente perfeita, cara. Ou uma manifestação parcial da sua personalidade por método de mudança de formas, cara. Então aqui, ó, tá vendo que bonito essa mulher com a boca aberta aqui, tudo, cara, que tem, ó, uma viseira ou ela é pintada de preto mesmo, cara. Que legal, cara. Ó, tá vendo o Nier Automata aqui, cara? Diz que vai ter o novo do jogo do Nier, cara. Eu falei que essas mulheres são filhas da Azazel por causa das bandanas delas, cara. Porque feche seus olhos para que não vejam a luz. Eu lembrei logo desse negócio, cara. O único anjo que foi colocado essa maldição exata em público, falado na Bíblia, é Azazel, cara. Mas será que eu tô certo? Não sei, cara. Não sei. Mas que culpa eu tenho aqui, cara? Eu fiz esse jogo? Não. Eu fui lá e desenhei os negócios na pedra. Não. A única coisa que eu fui é puxar essas entidades pra perto, cara. Pra ver quem que eles são e qual é o seu poder, né, cara? E a realidade real da sua aparência física. Ó, um cara tá escrevendo aqui no papel, aqui, cara. Lá atrásão. Tá vendo, cara? Tá tudo aqui, cara. Tá tudo aqui, uma entidade grotesca, entidade de mulheres, cara. Homens, mulheres. Principalmente mulheres sexuais, né, cara? Mas que eu poderia, de fato... Cara, tive um cara que perguntou pra mim o que ele ia ganhar com isso, cara. Se eu não me engano, ele falou isso, cara. O que eu vou ganhar com isso? O que eu posso fazer com isso? Cara, eu disse só pra ele que você pode ver a verdade, só que o peso espiritual vai aumentar drasticamente, né, cara? Daqui é o Lost Soul Aside, o joguinho lá que vai sair, cara, que eu vi que tem muitas entidades aqui por causa do preto, do branco e das cores vivas, né, cara? Entidades gostam de preto, branco, cores vivas, cara. Cores avermelhadas é mais pra Lilith. E o resto eu não sei, cara. Mas a Lilith eu sei que é avermelhados, né? Mas tem que tomar cuidado, cara, porque essas entidades são de fato poderosas o suficiente pra tirar a tua vida, né, cara? Mas. Ó, cara, o preto, né, cara? O preto, né? Tá vendo aqui, cara? O preto. O preto tem certas entidades bonitas, cara, mas daí é um pouco forçado, né, cara?
Ó, tá vendo aqui uma conversão pelo reflexo, tá vendo a conversão, ó? Uma imagem tá dentro da outra pela conversão do reflexo, cara. Ó, que legal, aqui tem uma entidade aqui dentro, cara, tenho certeza. Por causa do reflexo pra cima e pra baixo, cara. Tá vendo aqui, ó, aqui, cara, que eu vi, cara, tem um capeta gigante aqui, cara, com a capa assim, cara. Ó, um outro demônio bem feiozão, né, cara? Parece que ele tá andando por baixo aqui no corredor, né, cara? Aqui também, né, um demônio, né, bem feião, cara. Demônios da morte, né, cara? Seja lá o que for. Mas tá aí, cara. A verdade tá em público, né, cara? Agora que eu fiz meu trabalho, só que essa realidade em público, ela penetra muito fundo na questão da espiritualidade humana, né, cara? E daí, fora isso, cada um faz suas escolhas, né, cara? Porque tem todos os lados, cara. Tem o lado do homem caído, né, cara? Tem um homem lado de Deus e tem um homem. Também, se você quiser seguir pelo lado angelical, essa verdade é completamente perigosa, né, cara? Por causa que a sua batalha vai iniciar imediatamente, né, cara? Agora, a, a verdade, se você for no satanista, cara, você pode conseguir até ficar milionário, né, cara? Milionário. Fazer bilhões, cara, bilhões de dólares, cara. Com jogos, música, desenhos, cara. E daí, se você for um ateu, você vai dar risada, né, cara? Você vai ser atormentado por essas entidades quando você morrer, cara, porque você foi um idiota, né, cara? Você disse que elas não existem, elas estão na tua frente agora, né, cara? Em talvez até parcialmente visíveis, né, cara? Olha o cara sorrindo aqui na carapaça do dragão, né, cara? Uma entidade possui outras entidades que estão manifestadas parcialmente na sua forma física, né, cara? Uma mulher deitada aqui, né, cara? Só que a parte de trás dela não tá totalmente visível. Daí o cara na mulher ali, ó, que legal, cara. Ó, o feioso aqui, né, cara? Uma mulher gato, sei lá o que, mas não parece muito. Tá vendo aqui, cara? O rostinho dela bonito, cara. Mesmo que não seja uma mulher gato, né, cara? E o poder, né? Tá, tipo, o poder existe, né? O poder, só que quanto desse poder existe, eu não sei, cara. Como que eu vou poder. Não, como que eu vou poder provar isso, cara? A maior prova é você ver o tua inteligência, cara. Tua inteligência também vai aonde você quer chegar com essa tal inteligência, cara. Isso que eu digo, cara. Eu digo que vocês têm que escolher, cara. Escolher o caminho que vocês seguem. E preparar para as consequências, né? Porque todos os caminhos têm consequências. Olha aqui uma mulher brancona, né, cara? Só que a face dela é meio distorcida, né, cara? Por isso que eu falo branco, o preto e o vermelho, geralmente, né, cara? E tem as entidades azulzonas, né, cara? Mulher gato, sei lá o que é mulher gato. Mulher, seja lá como draconiana, né, cara? Draconiana eu não vi muito, cara, até o dia de hoje, cara, mas aqui, assim, é, tipo no vídeo, aqui, né, cara, no vídeo. Mas, ó, cara, ó, frame por frame, tá vendo aqui os frames, cara? Ó, cara, quando esse cara deu esse pulinho, cara, que a distorção aconteceu exatamente ali, cara, ó. Ó, vai vendo, cara, porque o modelo 3D não é pra se retorcer assim, cara. Então, é distorção demoníaca, ó, tá vendo aqui, cara? Não é motion blur, não sei o que lá, motion blur. É distorção demoníaca, cara. Só que o motion blur, ele afeta também. Ó, uma pessoa no meio, ó, um cara dentro do portal aqui, cara. Ó, que legal, cara. Uma mulher, eu acho, né, dentro do portal, cara. Legal, cara, legal. Só que qual que é o seu caminho, cara? Aparece uma mulher, um homem matando o outro, né, cara? Tipo, legal, né, cara? Legal. Eu até ia comprar uma mesa digitalizadora pra poder meio que colocar umas entidades que eu acho bonita em público, né, cara? Por causa que eu gosto de certas entidades, mas aí eu sei que eles são demoníacos, né, cara?
Se você mexer com ela, você vai morrer, né, cara? E vai pro inferno, né, cara? Mas algumas entidades são bonitas, né, cara? Mas isso daí é uma pequena burrice, né, cara? Pequena burrice, né, cara? Ó, tá vendo aqui a entidade aqui. Você tá vendo essa estampa, né? Tá vendo essa estampa, ó, uma entidade sorrindo aqui dentro. Com uns chifrinhos embolados aqui, né, cara? Tipo um chifre que dá curvatura até para baixo aqui, né, cara? Legal, né, cara? Aqui não adianta, cara. Uma entidade aqui dentro do cachecol dela, cara. Tipo do detalhamento dela, cara. E nos cabelos também, só que os cabelos são mais difíceis, né? Geralmente é estampas exageradamente detalhadas com cores vivas, né, cara? Que daí entra as partes dos demônios sexuais muito fortes, né, cara? Que geralmente você nunca vai, de fato, ser morto, não sei porque você foi longe demais, né, cara? Foi longe demais, cara. Mas no meu caso, esse cara aqui com esse vermelho aqui, cara. O cara tá cheio das entidades vermelhas aqui, cara. Tá vendo aqui, cara? Ser grotesco aqui. O cara é parente dos draconídeos, né, cara? Deu preto, né? O preto, né? Pretão preto. Mas eu gosto mais do branco e do preto daí, ó. Ó a capa dele cheia de demônios, cara. Ó, cara. Por que os caras fizeram um movimento assim, cara? Ó, os demônios lá dentro, né, cara? É assim, cara, que funciona. Os demônios da parte do fogo, né, cara? Os demônios estão presos pela imagem, né, cara? Por isso que diz que não fará as imagens, né, cara? Mas o problema é que Deus é que fez as imagens, cara. Daí tá difícil, né, cara? Mas o computador em si, ele é uma ferramenta terrível, né, cara? Pra você ver as imagens, cara. Se o computador não existisse, acho que seria muito difícil também, né? Você trazer entidades demoníacas pra esse mundo aqui, muito sacrifício, né, cara? Mas que adianta? O que vai servir, né, cara? Aqueles malditos lá do Aleister Crowley, não sei o que lá, o cara falava que ele é que era a besta, cara. Então se o cara era a besta, não sei o que aconteceu com o cara, porque o cara morreu, né, cara? A besta, né? Diz que o cara se arrependeu nos últimos momentos, né, cara? Os anjos da morte iam levar ele, levaram, né, cara? Não tem piedade. O idiota falou que ele era a besta, cara. Foi destruído. Eu achei os personagens verdadeiros aqui da história. Vê esse cara, qual é esse cara que tá aqui? Ó, parece um irmão dele e uma filha dele, cara. Tá vendo aqui, cara? Missão. Ó, cara, você gosta de Missão Impossível, cara? Tu gosta de Missão Impossível? Agora que eu vejo que. Vamos ver a Missão Impossível, cara. Ô, tu gosta do Tom Cruise, cara? Agora que eu peguei o tal do demônio Tom Cruise aqui, cara. Agora que o cara tá fudido mesmo, cara. Vendo aqui, cara? Missão Impossível, cara. Nem acredito, cara. Nem acredito. Eu só tô falando aqui com um pouco de falta de ar, cara. Por causa das batalhas, né, cara? Eu sou o maior falador da verdade que existe na Terra. Mais mal remunerado de toda a história, cara. Impossível. Eu não ganho nada, cara. Só ganhou machadada na cabeça. Por isso que eu decidi envergar um pouco pela maldade dos anjos caídos, né, cara? Ô, tu gosta de Missão Impossível, cara? Legal, cara, legal. Só que tem um porém, cara. A verdade está em todos os lugares, mesmo que não esteja. Aquele demônio específico existe? Sim, um demônio mais ou menos parecido com ele, né, cara? Tá vendo, cara? Só um dragão aqui, cara. Um mago. Ó, tá vendo aqui que as entidades são um pouco pretas, né, cara? Ó, tipo, uma entidade parece mulher por causa dos peitos, né, mas não sei. Ó, vai vindo, vai indo, vai indo. Vai indo, vai indo. Meu, ó, o cara, que legal.
Tá todo um bárbaro demoníaco. Só que as cores vivas é que revelam a mais próximo da realidade. Eu gosto do Agnes Philosophy, cara. A filosofia de Agnes, cara. Que eu pensei que esse jogo aqui tipo é a filosofia da Lilith, né, cara? Que ela tá sendo devorada pelos cachorros. Sabe lá que a prostituta foi devorada por porcos, por cachorros, cara? É, a Lilinha, né, cara? A Lilith, né, cara? Quem que não sabe disso, né? Só os idiotas, cara. Mas eu gosto dela por causa que ela é uma mulher forte, cara. Não é exatamente por causa, ela come homens, coisa assim, cara. Eu gosto da força dela, né, cara? E essa é a entidade que eu mais trouxe pra perto, né, cara? A senhora Lilith, né, cara? A tal vermelhona, né, cara? Vermelho, tá vendo aqui o vermelho, cara? O vermelho bruto, o vermelho forte, cara. Isso é todas as entidades pertencentes ao vermelho, né, cara? É assim que eu entendo essa loucura, né, cara? Ó, cara, vamos ver aqui só um pouquinho, cara. Por causa que a deusa, ela gosta, cara, de ser um pouco bulinada, né, cara? Tipo, um pouco incomodada, né, cara? Porque ela gosta, né? Ela é uma aranha oportunista, né, cara? Se ela vê a teia dela balançando, ela vem, né, cara? Só que se o cara for forte demais, ela gosta do cara, né? Daí ela também pode ser a mulher do tal cara, né, cara? Você tá vendo aqui, cara? Ó, umas mulheres amazônicas, que tá vendo aqui, cara? Ó, cara, a princesa Diana. Sabe quem que é a princesa Diana, cara? Eu sempre disse que é a Lilith, né, cara? Princesa Diana, cara. Princesa Diana, cara. Oh, pera aí. Isso, princesa Diana. Pode ser uma filha dela, pode ser uma pessoa comum, pode ser uma entidade, cara. Mas acho que é uma entidade, né, cara? Amazon. Ah, cara. Amazonas, cara. Isso não é isso, não. Esses merda que eu coloco pra você adiante quando eu coloco um humano comum aqui, cara. Um humano mero Illuminatizinho patético. Não serve pra nada. Pedaço de carne ambulante, cara. Tá vendo aqui, cara? A tal Lolinha, né, cara? Só que outras mulheres também, e outras entidades semelhantes a ela. Porque não dá pra uma entidade estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, cara. Não, só tem um jeito, cara. Você vai ter que mostrar tua aparência em vários lugares, cara. E vai ser empacotado pela verdade, né, cara? Uma localidade demoníaca, né, cara? Legal, cara. A verdade está aqui, cara. Não gosto muito de mostrar a verdade da Lilith profundo por causa da provável destruição da sua vida, né, cara? Mas que ela é legal, cara. Legal, cara. Só que tem um porém, cara. Ela não é chamada de aranha por brincadeira. Você é o mosquito e ela é a aranha. Só que se ela gostar de você, ela permite você fazer umas certas coisas, talvez, com ela, né, cara? Mas eu gosto dela, cara. Ela é legal, mas tem que ser só tocada por pessoas de extrema força, cara. Força e convicção. Mas ninguém, cara. Tal pessoa, cara. É raro, cara. E eu fui extremamente longe, né, cara? Extremamente longe com o que eu queria, cara. Uma única vez conectado, pra sempre conectado, né, cara? O código já foi conectado uma vez, já está conectado para sempre. Vai ser legal essa entidade aqui, parece a Zetsume, né, cara? Só que parece a Cruella também, né, cara? Vendo aqui essa mulher sentada aqui, cara? Nossa, legal, que bonito, cara.
Azesh. Por isso que eu acho legal, cara. Ó, que legal, Azesh, cara. Eu gosto, não, eu gosto de bola ainda, cara. Ó, que bonito essa Azechinha aqui, só que é ao contrário, né, cara? A parte branca aqui e a parte preta do outro lado. Pode ser uma irmã dela, parente. 200 bilhões de demônios, parente dela, cara. Só que eu não sei, cara. Não sei. Só que a verdade está batendo forte, né, cara? Tá começando a chegar no estágio crítico, né? Que é isso, cara? Que é isso? Eu tô vendo sim, cara. Estou vendo assim. A armadurinha, né? A bunda dela aqui um pouco exposta. Tipo, o calção dela. O cabelão. Agora que vi que eu acho que ela tem cabelo longo, né, cara? Legal, né, cara? Legal. Tu quer conhecer ela? Ah, quero. Você provavelmente vai morrer, cara. Cruella, né, cara? Tu gosta da Cruella, cara? Eu gosto, cara, eu gosto. Mas tu tá preparado pra ser testado até a morte, cara? Daí é que entra a brutal realidade, né, cara? Eu acho que já tá bom aqui a entidade. As entidades que estão convergidas com o poder da Lilith são poderosas, só que na verdade elas são conquistadas pelos homens fortes, cara. Basicamente é o pecado que Deus colocou eternamente nela, porque Deus disse que quando ela se cansar de ser uma prostituta, Deus vai jogá-la novamente na cama, né, cara? Mas é tipo um julgamento eterno pra ela, cara. Quer dizer que ela vai para sempre servir os homens brutais e perversos, né, cara? Mas pode ser até uma pequena altura, mas eu confio totalmente nisso, cara. Porque eu mesmo sou uma prova disso, né, cara? Fui até o limite da verdade e consegui mais ou menos o que eu queria, né? Ver a verdadeira realidade, tá vendo aqui, cara? Ó, a entidade que vai aparecer ali, cara. Ó o olho, ó, tá vendo que ela viu? Tu quer ver a Lilith, cara? Tu gosta da Lilith? Ela já viu você, cara. Você já viu esse vídeo alguma vez? Ela já viu você primeiro, cara. Infelizmente ela tem a vantagem, né, cara? Viu ali, cara, o rosto de uma menina? Acho que já tá bom, né, cara? Mais que a explicação do meu caminho até agora, né? Espero que guardem isso com você de pensamento, que vocês tenham a capacidade de entender que uma vez dentro do jogo, se você entrar no jogo, você tá fadado à destruição. Ou se Deus interferir, você pode sair. Mas o jogo é empolgante, né? Empolgante o jogo, né, cara? Uma vez que você joga o jogo, você quer jogar de novo. Só que você perder a vida não é legal. Perder. Então, cara, tô falando assim bem cansado por causa que a batalha continua, né, cara? A batalha. Ela está 24 horas tentando tirar a vida que eu tenho, né, cara? Mas. Infelizmente. Acredite você ou não, cara. Eu venci o jogo, cara. Um brasileiro aqui no YouTube falando qualquer coisa, cara. Viciado em jogos e animes, cara. Venceu o jogo da vida e da morte, né, cara? Mas apesar de que Deus também não pegou tão pesado quanto ele poderia, né? Mas eu venci o jogo, eu deixei os caras jogar. Chamei os caras pro desafio, perderam pra mim, cara. Então, cara, meu nome é Johnny aqui do canal do YouTube. Meu nome é Johnny de verdade, né, cara? Meu nome é real, é Johnny mesmo. Não é uma invenção, cara. O nome demoníaco é Shin, né, cara? E o nome angelical só começa com L, só, cara. Meu nome é L, cara. Tu gosta do L, cara? Tu gosta do L, cara? O L venceu o jogo, cara. L. Pera aí. Death Note, né, cara? O livro da morte, né, cara? Death Note.
Tu gosta do jogo, cara? Eu venci o jogo, cara. Só que você talvez não aguente tanto quanto eu, cara. Tá vendo ali, cara? O cara brincou com o jogo, cara, só que ele perdeu. O cara foi incompetente, cara. Mas eu ganhei o jogo, cara. Meu nome só começa com L, cara. Meu nome só começa com L. Meu nome só começa com L. Eu venci o jogo, cara. Ninguém tem nada pra me ensinar, cara. Eu venci o jogo. Só que a morte vai chegar algum dia, cara. Essas rosas aqui são o fim do jogo, cara. Eu sonhei com isso, cara. Só que é isso, cara. Beleza, cara? Obrigado por ter escutado.